Ele tem que reconhecer primeiro que realmente ele tem esse espírito implacável. A primeira coisa, ele tem que acordar para isso. Segundo, ele tem que sentir que ele está machucando as pessoas. Isso não é fácil, Não, tem que levar a pessoa a enxergar isso, que ele está machucando as pessoas. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele visitava hospitais e uma vez um pastor estava internado. Ele chegou perto do pastor e falou assim, você está em pecado, porque você está aqui. Então, assim, ele tinha essa mania de... Aí, uma vez eu conversei com ele, ele veio contar para mim, falou, você está errado. Estava igual os Você amigos de sendo... Jó lá. Eu falei, você está sendo implacável com as pessoas. Não, mas o pastor estava lá internado, ele deve estar em pecado. Eu falei, não, é por quê? Por esse pastor ele não pode adoecer, não? Então, assim, o cara é implacável nisso. Então, eu falei, então você não está ajudando os doentes. Você está adoecendo a pessoa mais. A hora que você sai de lá, o cara entra em coma. Ou você vai ser proibido de entrar no hospital, porque os doentes não te querem lá. Aí eu chamei e coloquei ele para ele, né? Coloquei para ele assim, que aquilo estava sendo um problema, que ele estava afetando as pessoas. Certo. Aí ele reconheceu, ele caiu em si, reconheceu, pediu perdão para Deus, consertou, falou, não, a partir de hoje eu vou atuar de outra forma. Eu falei, então você tem que trabalhar. Primeira coisa, reconhecer. Segundo, procurar se foi raiz de família, porque muitas vezes o cara foi criado dentro desse sistema. O pai fala, você tem que ser assim, você tem que ser assim com as pessoas, você tem que ser franco, você tem que falar, falar a verdade, ele tem que saber como direciona. Nós temos que ser verdadeiros, nós somos cristãos, realmente temos que ser verdadeiros. Agora, eu não vou usar essa verdade para derrubar o outro, vou ser implacável com o outro. Isso aí tem que saber como chegar e falar isso. Existem formas de falar e formas de chegar à pessoa. Muitas vezes, não, porque eu sou verdadeiro. Eu cumpro. Uma vez a pessoa falou comigo assim, mas eu cumpro a Bíblia em cima. Eu falei, não compre não. Eu falei, que não compre não. Você não segue a Bíblia toda em cima, não. Eu falei, primeiro João fala que nós somos sujeitos ao pecado. Está lá na Bíblia. Então, meu querido, você também erra. Porque ele era tão implacável que ele achava que ele não errava. Entendeu? Eu falei assim, olha, perfeito é só Jesus. Nós estamos sendo trabalhados. Isso é muito forte e difícil até de aceitar muitas vezes, né? Mas é necessário esse confronto, né, conosco mesmo. A gente tem que olhar no espelho de vez em quando e fazer esse exercício mesmo, porque senão a gente pode realmente, até sem querer, ser implacável com as pessoas e matar muita gente, né? Com certeza. Você falou agora há pouco sobre pessoas que têm dificuldades com liderança e etc e tal, pai, mãe, professor, pastor, né, líder. E a Alexandra de Uberaba, ela conta aqui, ela ligou para cá contando a história dela, dizendo que aos 8 anos de idade, o pai dela a expulsou de casa. Ela disse que o pai foi criado num colégio interno e ela narra aqui na fala dela que o pai era muito ignorante e era um homem muito duro. E aos 8 anos o pai a expulsou. Ela foi a primeira a ser expulsa de casa e isso aconteceu num dia 24, foi véspera de Natal. Nossa. E ela disse que ela nunca havia conseguido comemorar o Natal da maneira devida. Né? O Natal para ela sempre tinha um significado diferente, ruim. E ela conta que esse ano será a primeira vez que os filhos dela irão festejar o Natal como um cristão deve celebrar realmente, né? Amém. Porque ela realmente teve uma conversão real daquilo que é o sentido verdadeiro do Natal. Amém. Né? Então, obrigado, viu, Alexandre, por compartilhar conosco a sua história e nos dar a oportunidade de realmente testemunhar para outras pessoas situações que acontecem no dia a dia que a gente nem fica sabendo. Tem uma outra participação aqui que é a Maria do Carmo, do bairro Copacabana, aqui em Belo Horizonte. Ela diz assim, olha, eu creio que não tem muito a ver com o tema do espírito implacável, mas indiretamente falando, tá ligado? Ela diz assim, gostaria de saber como chegar numa pessoa que não tem um comportamento cristão. Na igreja da pessoa, na igreja em que essa pessoa congrega, é uma igreja pequena, ela ressalta. Um dos membros incomoda muito a todas as pessoas. O que fazer neste caso? Ela não fala exatamente o porquê que incomoda, né? Não sei se tem a ver com a questão do espírito implacável. Mas eu acho muito legal essa iniciativa dela de buscar, porque você falou de falar a verdade, mas é o jeito de falar. Sabedoria não é necessariamente o conteúdo que você está falando, mas é a maneira como você está falando. Você fala. Né? Agir como sabedoria, porque se você está falando da Bíblia, você está falando a verdade. Sim. Mas não necessariamente está agindo com sabedoria se você não falar da maneira correta. Eu achei muito legal a Maria do Carmo participar aqui com essa fala, porque ela está buscando com sabedoria
alcançar de uma forma alguém e ela não... Eu percebi na fala dela que ela não quer ser implacável com essa pessoa, né? E que é um zelo, é um carinho dela com a pessoa e o medo de ofender alguém. Outra coisa, em vez de ser implacável, tenta ajudar a pessoa, poxa. Chega perto dela e fala, ó, você está com esse problema, com esse defeito, não vou enfiar o dedo na sua ferida, não, vou te ajudar. É o que a gente faz, pô. A pessoa chega e a gente fala, olha, tá, eu tenho esse problema, não sei como é que eu vou. Não, nós vamos caminhar com você aqui, vamos te ajudar, né? Você vai superar isso. Ah, mas como que eu consigo? Olha, muitas pessoas conseguiram, por que você não consegue? Você não é diferente de ninguém. E outra coisa, você tem o Espírito Santo que pode te direcionar e te ajudar. Sim. Não é? Então a gente vai ajudar. Agora tem gente que chega e casca o dedão na ferida do outro. Mas não casca piora, pra curar, né? Não, casca pra arrebentar quando você a põe o pessoa. dedo na ferida para passar o remédio, para curar, é uma coisa. Verdade. Mas põe para machucar mais, né? Aí abre mais a ferida, né? Então, Às vezes abre e sai, vai embora, né? ó. E deixa lá. Não, e muitas vezes a pessoa, por isso que a gente fala, olha, procure alguém para você se abrir. Procure alguém que realmente você vê que é uma pessoa que vai te ouvir e vai ter um coração para te ajudar. E muita pessoa procura a pessoa errada e acaba de jogar a pessoa no chão. A pessoa pode até ser disciplinada, entre aspas, Sim, com certeza. por aquela liderança, mas ela vai ser disciplinada para ser curada, né? O líder pode até, o pai, o líder, pode até nós pais corrigirmos os nossos filhos por amor, né? A gente dá uma chinelada ali e tudo, mas é por amor. Então, ainda que seja no momento de dor, se a pessoa que está fazendo isso para a edificação do outro não vai agir com espírito implacável. E o próprio filho, a gente explica por que a gente falou não claro. para ele, não é? Porque está dando chinelada, né? Eu te falei não por conta disso e tudo e tal, né? Agora, eu uma vez eu atendi um rapaz, só rapidinho aqui, ele veio me contar uma questão da esposa dele. E a esposa dele queria mudar de uma cidade e ela estava entrando em depressão. Aí falou comigo assim, mas ir para outra cidade vai ser ruim para mim, porque eu vou ter que arrumar outro emprego e tudo. Eu falei com ele assim, olha, dos dois maus, qual que é o menos para você? Você cuidar de uma esposa em depressão na cama ou você arrumar um emprego no outro lugar? Ele falou, não, arrumar um emprego é o menor. Eu falei, meu querido, então pega o menor. Não é? Pega o menor. Claro. Vai por esse lado. E ele foi, viu? E foi. A esposa dele recuperou, ele arrumou um emprego e deu tudo certo. Glória a Deus. Ele me ligou e falou, não, pastor, que conselho que o senhor me deu, foi tremendo. Então, muitas vezes a gente ajuda a pessoa, não é agredindo. Eu podia falar com ele assim, não, você vai matar sua esposa, vai não sei o que lá, você entendeu? Não, Verdade. usei outra forma. Então, a gente tem que ser com amor, né? Como você falou lá naquele versículo de Paulo. Não é exortai, mas com amor. Queria perguntar para vocês dois, vocês têm assim, algum exemplo que marcou vocês em relação a essa questão do espírito implacável? Obviamente sem dizer nomes aqui, mas o caso propriamente dito que vocês lembram aí, possivelmente, de que realmente falou, poxa vida, aquele foi um caso que me marcou de alguém que agia com esse espírito implacável, assim? Eu tenho. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, ou eu ou você. Uau. Sério, numa escolha. Como eu analisei e vi... Eu tô aqui para matar e morrer. Vou morrer. Como eu vi assim que a situação, se eu fosse escolher, ia ser ruim até para ele. Tá? Ia ser pior para ele. Eu podia fazer a escolha, eu fiz a escolha. Que me prejudiquei nela, mas por uma questão de pessoas. Pensei nas pessoas e não em mim. E, né, graças a Deus, depois Deus assim me recompensou de uma forma tremenda por eu ter Deus arredado. é fiel, né? Mas a pessoa foi assim, ela foi, sabe, bem decisiva comigo no sentido de me prejudicar. Mas eu olhei, né, orei, Deus, né, tocou no meu coração e eu vi que se eu tomasse uma posição, eu ia prejudicar pessoas. Então eu falei, eu prefiro arredar o pé. Mas, pastor Rogério, você lembra de algum caso? Eu convivi com uma pessoa durante alguns anos assim. Essa pessoa, inclusive, era meu patrão. E ele não perdia a oportunidade, desde que ele se sentisse acuado. Então, se percebia nitidamente que era uma defesa. E ele falava,
se alguém tem que morrer aqui, que morra você, mas eu não morro do coração. Uau! Foi Jesus. bem pesado. Entendeu? Então, Ele é vivo mas, ainda? não. E você está aqui para contar a história, né? Não, Mas, não é caso de rir, mas é uma sabe que a situação... pessoa morreu também, mas lógico. obviamente É uma situação que, inclusive, oprimia todo mundo que estava ao redor. Porque na hora que ele tomava aquela posição e aquela postura, ninguém mais conseguia alcançá-lo. Ele ficava numa posição Fechado. inatingível. Porque a partir dali era a sua verdade. Agora, você falou uma coisa interessante, a gente até brincou aqui, a gente não sabe o fato que levou a pessoa à morte, Sim. mas provavelmente a pessoa morre daquilo que ela mais tinha medo. Com certeza. Né? Porque a Bíblia mesmo fala, né? Quer dizer, o cara, ele tentava se garantir, não, eu não vou, é você que vai no meu lugar, você que vai morrer, quer dizer, empurrando o outro, mas provavelmente pode ter sofrido alguma situação na área que a pessoa tinha medo. Com certeza. Olha, Isso mesmo. ele com certeza não morreu especificamente do coração, mas ele, quando morreu, estava internado para fazer os exames para fazer uma cirurgia no coração. Entendi. Então ele não chegou a fazer a cirurgia porque ele morreu antes. O mundo espiritual tem hora que parece que realmente faz algumas coisas, acontece algumas coisas no mundo espiritual que a gente às vezes não sabe explicar, mas parece uma situação tragicômica, né? Com certeza. Quer dizer, você corre a vida inteira de uma situação, mas termina nela, né? É muito sério. Uma outra coisa que eu queria acrescentar, quando você perguntou a respeito da pessoa sair dessa situação, sair de Isso. debaixo dessa atmosfera, né? Então, nós temos a questão do confronto, como Sim. o Guerra colocou, né? A posição que ela toma de sair. Certo. E quando a pessoa ela é confrontada e ela percebe que ela está debaixo dessa influência, ela precisa tratar uma raiz muito séria, que é a raiz do orgulho. Tem esse orgulho. Então, Sim. normalmente, a pessoa toma essa posição, mas tem uma estrutura de orgulho lá atrás e ela se firma, né? se fundamenta naquilo que é a verdade. Então, isso é a verdade. E faz daquele pedestal da verdade uma estrutura de orgulho. E usa aquilo para atingir as outras pessoas, menosprezando as outras pessoas, se colocando numa posição superior. Tipo, eu sei a verdade, esta é a verdade, a verdade está comigo. Então, ela precisa rever essa estrutura de orgulho, senão dificilmente ela vai conseguir sair de debaixo dessa atmosfera, desse espírito implacável.